9 novelas da Globo que escaparam de ir para o lixo. Roque Santeiro. Um caso emblemático aconteceu em 75, quando a emissora investiu pesado para comemorar seus 10 anos. O canal produziu a novela Roque Santeiro, que estrearia em 27 de agosto daquele ano. No entanto, a trama de Dias Gomes foi proibida pelo governo no dia em que estrearia. Naquela noite, Cid Moreira leu um editorial no Jornal Nacional anunciando que, para tapar o buraco, seria exibido um compacto de Selva de Pedra, de 73. Jeanette Claire se ofereceu para escrever uma nova novela e 3 meses depois, Pecado Capital entrava no ar, com praticamente o mesmo elenco da trama vetada. Com a redemocratização, em 85, a Globo tirou Roque Santeiro da gaveta e ela finalmente foi produzida, transformando-se num dos maiores sucessos da história da televisão brasileira. O Homem Proibido. Em 82, a Globo quase foi proibida de exibir a esquecida O Homem Proibido, que Teixeira Filho escreveu para a faixa das 6. A trama, baseada em romance homônimo de Nelson Rodrigues, foi alvo de pressões dos membros do governo por ser considerada forte para a faixa, além de ser estrelada pelo rei da pornochanchada, Davi Cardoso. Mesmo a produção não tendo nada demais, a emissora não conseguiu autorização para exibir o primeiro capítulo no dia 1º de março daquele ano. Para tapar o buraco, foram exibidos trechos do especial de Roberto Carlos do ano anterior. Após negociações entre o governo e os diretores do canal, que se comprometeram a fazer vários cortes, a novela foi liberada para estrear no dia seguinte, escapando de ter o mesmo destino da primeira versão de Roque Santeiro e de outra trama que foi proibida e acabou nunca sendo produzida. Despedida de Casado, em 77. Vereda Tropical. A Globo viveu situação semelhante em 84, quando se preparava para estrear Vereda Tropical. A censura implicou com a novela, considerada imprópria para a faixa das 7. A exibição foi proibida 3 dias antes da estreia. Ao contrário do que aconteceu com O Homem Proibido, a Globo agiu mais rápido, enviou os autores Carlos Lombardi e Silvio de Abreu para Brasília, fez 32 cortes no primeiro capítulo e conseguiu liberar a produção para iniciar sua trajetória no dia planejado. Pantanal. Anos antes de Pantanal virar um fenômeno da televisão, em 90, Benedito Rui Barbosa tentou produzir a novela na Globo. Apesar de gostar da ideia, os diretores da emissora sempre recusavam dar andamento na sua produção, alegando motivos diversos, como altos custos e dificuldades para gravações naquela localidade. Após deixar a Globo, Benedito quase fechou com o SBT, que preferiu investir na fracassada Cortina de Vidro, primeira novela de Valcir Carrasco, que foi produzida de forma independente. Mas Benedito acabou encontrando as portas abertas na Manchete, que estreou a trama em 27 de março de 90, batendo recordes de audiência. Muito tempo depois, em 2022, a novela finalmente foi exibida pela Globo, que produziu uma nova versão. Barriga de Aluguel. Após escrever Partido Alto inicialmente junto com Aguinaldo Silva e depois sozinha, Glória Pérez apresentou para a Globo, em 85, a ideia de fazer uma novela que abordaria a possibilidade de uma mulher gerar o filho de outra em seu útero. A trama não só foi rejeitada, como também taxada de maluca. Descontente, a autora foi para a Manchete, onde fez a polêmica Carmen, em 87. Ela voltou para a Globo em seguida e, com o avanço tecnológico, a ideia foi retomada e aprovada. Barriga de Aluguel seria exibida como novela das 8, substituindo O Salvador da Pátria, em agosto de 89, mas o então todo-poderoso do canal, Boni, vetou a produção por excesso de drama e ordenou que Tieta entrasse em seu lugar. No entanto, Barriga de Aluguel escapou da degola, sendo finalmente produzida entre 90 e 91, na faixa das 6, com grande sucesso, mobilizando o Brasil para saber quem ficaria com a guarda do bebê Carlinhos. Por Amor. Manuel Carlos apresentou a primeira sinopse de Por Amor para a Globo em 83.
Anos depois, em 91, quando o autor retornou para a emissora, após períodos na Manchete e na Bandeirantes, foi solicitado que finalmente desenvolvesse a história para a faixa das 6. Mas como Maneco queria mostrá-la na faixa das 8, acabou criando outra novela, Felicidade. Depois, Por Amor quase foi feita em 95, novamente às 6, mas acabou cedendo o lugar para a História de Amor. A trama finalmente foi produzida em 97 e fez muito sucesso, afastando qualquer risco de ser engavetada, sem nunca sair do papel. Força de um Desejo. Novela que foi muito elogiada pela crítica, mas teve um desempenho mediano na Globo, Força de um Desejo foi exibida entre maio de 99 e janeiro de 2000. No entanto, a trama de Gilberto Braga e Alcides Nogueira escapou de ficar eternamente engavetada pela emissora, já que deveria ter sido produzida em 88, chamando-se Amor Perfeito. No entanto, após mudanças no departamento de teledramaturgia do canal e elevados custos de produção, a trama, que seria escrita por Nogueira, acabou sendo cancelada. Walter Negrão foi chamado às pressas e criou Fera Radical, que fez sucesso. Muitos anos depois, quando Gilberto Braga se recusou a escrever um remake de Dancing Days para a faixa das 6, a Globo determinou que ele trabalhasse junto com Nogueira na sinopse esquecida. Coincidentemente, as duas novelas foram estreladas por Malu Mader. Laços de Família. Indiretamente, uma mudança de história de amor acabou garantindo a existência de Laços de Família, exibida entre 2000 e 2001 pela Globo. O triângulo amoroso envolvendo Helena, Edu e Camila estava na sinopse original de História de Amor, com Helena, Carlos e Joyce. No entanto, a trama foi alterada por determinação do Ministério da Justiça. Além disso, o próprio Manuel Carlos declarou que a história não era compatível com a faixa das 6. Dessa forma, acabou se transformando na premissa para criar Laços de Família 5 anos depois. O Clone. Um dos grandes sucessos de Glória Pérez, O Clone abordava o islamismo, o que foi considerado um tema delicado por muita gente dentro da Globo. Pouco antes da estreia, em setembro de 2001, aconteceram os trágicos fatos que abalaram os Estados Unidos e o mundo. A mídia especulou que o tema seria retirado da trama ou, até mesmo, que a novela seria suspensa, mas nada disso aconteceu. Após dias de tensão e expectativa, a emissora manteve tudo como estava e O Clone foi lançado em 1º de outubro daquele ano, obtendo enorme êxito na faixa das 8.